Esse nosso primeiro encontro, eu sempre dedico à apresentação. Seja a apresentação minha, do professor, como é o caso de hoje. Em geral, como a minha matéria é muito extensa, os alunos até já me conhecem. Então a gente pode pular essa primeira parte. Mas no encontro de hoje, ela se faz necessária. Minha apresentação está meio embaçada aqui, deixa eu ver se... A minha apresentação, porque nós não nos conhecemos. A apresentação também da disciplina e a apresentação da metodologia, como é que o semestre vai transcorrer. Só um momentinho, que eu acho que está com uma mancha bem na frente da minha câmera. Um momentinho só. Bom, eu tenho a impressão, a sensação que melhorou. Tinha uma manchazinha na frente ali. Então, é esse o sentido do nosso encontro de hoje. Já aproveitando para estabelecer uma rotina para o bem de todos nós, eu peço a ajuda dos senhores no sentido de me lembrar de botar para gravar. Eu agora lembrei no começo, botei e avisei a vocês. E vocês conseguem ver que está gravando por conta de um símbolozinho de uma câmera vermelha que aparece no canto superior esquerdo. Parece um símbolozinho no sentido de gravação. Se eu começar a falar aqui e não tiver com esse símbolo e não tiver falado nada que eu botei para gravar, é aconselhável que vocês já interrompam logo e botem no grupo, no chat. Vou falar sobre o chat também, é sempre bom deixar o chat aberto. Mas que vocês coloquem no chat ou ativem o microfone e peçam para gravar. Porque aí depois o encontro fica disponível para vocês na íntegra no sistema, tá? Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho. Pronto. Bom, amigos, a primeira parte do encontro, então, vai ser a minha apresentação do professor. E já ganhamos um certo tempo aqui, porque eu já fiz esse trabalho lá na página da disciplina, que está disponível para vocês no AVA. Não sei se vocês chegaram a ver. Lá tem a minha qualificação acadêmica, meu nome, Arthur, né? Minha qualificação acadêmica e os meus contatos. Eu vou aqui muito rapidamente resumir com os senhores o que tem de mais importante. O resto está lá escrito. Bom, me chamo Arthur Diego Amorim Vieira, sou doutor em processo civil, terminei meu doutorado tem 3 anos, sou professor da Cândido Mendes, universitário e pós,
Dou aula na pós-graduação. Esse sábado, inclusive, tem aula o dia inteiro. Sou servidor público da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Esse é um dado importante, até para fins do próximo tópico, que é a apresentação da disciplina, a apresentação da metodologia. Seguinte, pode acontecer, nós lá na Procuradoria estamos trabalhando agora num sistema de rodízio presencial. Estamos com acesso ao sistema de modo remoto e presencialmente estamos fazendo um rodízio lá de plantão. Pode acontecer de calhar um dia eu estar no plantão. Ou por alguma questão qualquer logística, eu ter que ir ao Rio, porque nesse momento eu falo com os senhores de Nova Friburgo. A minha senhora, as minhas filhas, eu sou do Rio, mas a minha adversária, a forma carinhosa que eu chamo a minha senhora, a minha adversária, ela é daqui de Friburgo. Então, quando nós nos juntamos, viemos para Friburgo, eu fico indo para o Rio e ela fica aqui em Friburgo com as crianças. Nesse período de quarentena, eu estou aqui, minha casa, meu escritório da minha casa em Friburgo. Então, quando eu estou de rodízio, ou quando tem alguma coisa importante para fazer no Rio, eu desço e passo o dia aí. O que vocês têm a ver com isso? Pode ser que eu dê uma aula ou outra em outro cenário. Resumidamente é isso. Só para vocês não estranharem. E aí eu estarei ou na minha casa no Rio, ou na Procuradoria, e aí a aula vai ser pelo celular. Aqui não, aqui eu estou no escritório, com uma internet de banda larga, com a internet ligada diretamente no computador, com uma câmera de qualidade. Então, aqui reduz o problema. Reduz as chances de ter problema, porque sempre tem chance de ter problema. Mas quando eu estiver no Rio, algo pode acontecer, como a internet mais fraca, que eu vou dar aula na internet do celular, qualidade da câmera vai cair, porque eu vou estar na câmera do celular, tá? Então, só para a gente ir se preparando, se tivesse cenário um pouco diferente, e esse contexto um pouco diferente é por conta disso, tá? Mas os senhores serão previamente avisados. Eu vou disponibilizar para os senhores essas informações com, sei lá, o mais rápido que eu puder, né? Em regra, aí uma semana pelo menos de antecedência. Tá? Bom, então, minha qualificação acadêmica é isso. Sou autor de livro também. O meu livro está esgotado. A última versão esgotou ano passado. E eu estava enrolando para fazer a atualização dele, a nova versão. Fiz isso, atualizei ele na primeira parte da pandemia, ali quando tudo era novidade. E mandei para a editora. Então agora eu estou em negociação, em ajustes com a editora. Espero terminar isso até o final do ano, mas como está tudo tão... Já estamos no dia 20 de agosto, está tudo tão corrido, não sei bem como é que vai ser. Né? Ainda na primeira parte, eu acho bem interessante falar com os senhores dos contatos que eu disponibilizei para vocês por meio de link lá na página do curso. Eu tenho um canal no YouTube onde eu disponibilizo aulas, vídeos de modo geral, na YouTube vídeos, sobre o processo civil. Então, eu acho bastante interessante, ele tem 10 mil e poucos inscritos. Superamos a marca de 10 mil inscritos tem pouco tempo, no começo desse mês passado, sei lá. Tem bastante material lá, muita coisa para isso. Inclusive, depois que eu tiver um tempinho, colocar lá alguns links de alguns vídeos específicos no site da disciplina, na página da disciplina para vocês
para facilitar o trabalho. Mas tem muita coisa lá. Tem seguramente mais de 500 vídeos sobre o processo civil. Então, eu recomendo, o pessoal tem gostado. Eu recebo mensagens do Brasil inteiro, que tem limite, né? Tem fronteira. E é uma forma de divulgar conhecimento. Eu pediria gentilmente para que vocês dessem uma olhadinha lá e, se gostassem, se inscrevessem lá. Tem negócio lá de clicar um botão lá para receber as informações. E todo dia sai. A periodicidade é um vídeo por dia. O semestre passado eu estava até colocando 2 vídeos por dia, mas aí eu estava... Não tem necessidade, é uma loucura. Eu estava ficando sem vida. Periodicidade, então, lá é um vídeo por dia. Todo dia sai um vídeo sobre processo civil. Tá? Além disso, e o nome da página, lá na página da disciplina, já está com link, é só clicar em cima. Mas se por acaso alguém não confia em link, sei bem como é que é, essas questões de medo de vírus, o nome do canal é Anotações de Processo Civil. Anotações de Processo Civil. De todo modo, se botar meu nome no Google, Arthur Diego Amorim Vieira, se botar meu nome no próprio YouTube, eu acho que chega lá. Tá? Bom. Eu tenho uma conta no Instagram, que eu também pediria que os senhores gentilmente dessem uma olhadinha lá. Se gostasse, passasse a me seguir lá. Posto algumas informações aqui e ali. Não sou tão assíduo no Instagram, tá? Eu tento até me policiar para fazer mais. Os alunos às vezes me cobram informações lá no Instagram, mas eu não sou tão assíduo. Infelizmente, ainda não peguei o ritmo. TikTok, então, nem baixei. As coisas são... O ritmo é um pouco mais devagar do que o de vocês. Mas a gente chega lá. E... Tá rindo, né, Mayara? A minha conta no Instagram também é Anotações de Processo Civil. De todo modo, tá com link lá na página da disciplina, tá? Tem meu e-mail disponível, e-mail institucional aqui da Cândido Mendes, lá na página da disciplina. E vou passar para vocês aqui também meu e-mail pessoal. Está aí no chat disponível para vocês. E vou passar o meu número de WhatsApp. Só tem WhatsApp nessa conta. Número próprio para fins de relações acadêmicas e uso do WhatsApp. Nós somos aqui 28, pelo menos na última vez que eu olhei. Até me permitam aqui rapidinho uma divagação. Eu vou acessar aqui o sistema. Vou pegar o diário. Eu não estou vendo vocês, tá? Se alguém estiver falando comigo, eu vou momentaneamente ignorar, porque eu não estou vendo. Não estou vendo o chat. Eu estou no Sigu para pegar o diário. Porque nesse período muda muito, né? Período de inscrição ainda. A faculdade está sempre em negociação. Então, costuma mudar o número. Deixa eu contar aqui.
10, 13, 16, 19, 22, 25, 29. Aumentou 1, tá vendo? Era 28 na minha última contagem. Somos agora 29 alunos. Rapaz, nesse período de essa vida louca aí, cenário apocalipse zumbi, minha filha está usando aqui comigo o escritório que ela está fazendo aula, né? Remota. Duas filhas, eu tenho duas filhas. Uma faz no quarto sozinha, que ela tem a certeza que ela é já pré-adulta. Apesar dela ter 13 anos, ela já tem a certeza que ela se vira sozinha, que ela é pré-adulta. E o pré-adulto é uma cortesia minha, né? Porque para ela já é adulta. E tem uma outra de 6 anos. A de 6 anos está fazendo aqui. Geralmente faz com a mãe, quando ela não pode eu faço. Você não dá contexto aí, né? Mas, tadinho, as coisas somem. Isso me dá um nervoso. Eu tenho que me controlar. Estava procurando a borracha e a caneta e o lápis. Eu vou mudar aqui rapidamente. Isso por hora. Depois eu vou imprimir o diário, né? Obviamente fica mais fácil. Mas é que era fácil alterar ali. E aí, eu vi que as pessoas alguém colocou informações no chat ali, já vou dar uma olhada. E aí, como tem meu número do WhatsApp aí, os senhores são 29 agora, eu sempre crio um grupo de WhatsApp para cada disciplina. Vou adiantar aqui o objetivo do grupo. É para passar informações para vocês em tempo real, o mais rápido possível. Não é grupo, vamos combinar isso também, né? Se os senhores quiserem um grupo, quem quiser entrar no grupo, porque não é obrigatório. Não é grupo de ficar postando bom dia, boa tarde, boa noite, com fotinhos lindinhas, porque isto é muito legal, eu reconheço a utilidade disso. Mas, pensem, os senhores têm 5 disciplinas, 6 disciplinas, em média se faz. Eu tenho 10 turmas. Fora a turma de pós-graduação, que o pessoal cria grupo também. E fora diversos outros atributos, né? Então, tem vezes que eu olho o WhatsApp e tem 800 mensagens. Então, quanto mais objetivo for, esse grupo de fins acadêmicos é melhor. Tá? E eu passo informações para os senhores sobre coisas, aspectos sobre sistemas. Né? Estão passando por esse momento de transição, já vou falar isso com vocês já. Posso falar, próxima semana, galera, eu vou estar no Rio, acabei de receber aqui a escala. Lembra que eu falei? Que vai ser uma aula com um contexto um pouco diferente, mas eu vou estar online com vocês, de tal forma, enfim. Sei lá, aconteceu algum problema qualquer aqui de manhã em casa, eu não vou conseguir dar aula, eu já aviso direto no grupo. Isso não acontece, tá? Não costuma acontecer. Mas imprevistos, como o próprio nome diz, você não prevê. Imprevisto é não previsto. Naturalmente pode acontecer. Ninguém está imune. E aí, qual é a lógica? Se eu passar diretamente para vocês, a informação chega mais rápido. Não há dúvida disso. Eu vou comunicar a instituição, com toda certeza, mas vocês já estão comunicados, porque a mesma lógica. Se eu tenho 10 disciplinas,
A secretaria tem 200. E aí, até chegar a informação de vários professores para passar, naturalmente demora. Eu gosto de passar direto. Eu já, tenho um grupo com a turma, já avisei, estou comunicando vocês aqui de modo formal, institucional. Entendeu? E, naturalmente, tiver alguma informação sobre provas, avaliações, a gente se fala ali no grupo, mais rápido, mais dinâmico, né? Como é o WhatsApp de modo geral. Então, eu pediria para que algum dos senhores, pode ser qualquer um, pode ser mais de um também, não precisam combinar entre vocês quem vai ser, pode ser qualquer, me manda uma mensagem nesse número que eu passei para vocês. Sou seu aluno, aluna de Teoria Geral do Processo 1 na Penha, acabamos de ter aula agora. Estou te mandando essa mensagem que o senhor pediu para fazer o grupo. Algo nesse sentido assim. Que aí eu vou inserir esse número no meu contato, vou fazer um grupo, que para fazer o grupo tem que ter uma outra pessoa. Né? Aí eu faço o grupo com esse aluno que me mandou a mensagem, o primeiro que eu ver lá, se mais de um mandou, e para os outros, eu mando o link. Então, ao invés de eu cadastrar todo mundo, que aí é humanamente impossível, eu faço o grupo com um e mando o link. Aí vocês compartilham o link para quem vocês quiserem. Eu imagino que vocês tenham um grupo entre os senhores, né? Geralmente tem entre os alunos do período. E aí só vou pedir um favor, um outro favor. Alguém recebeu o link, bota lá no grupo, se vocês tiverem um grupo entre vocês, alunos, faz, esse aqui é o link do grupo do professor Arthur, TGP1, quem tiver inscrito é só clicar. Pronto, aí assim a imensa maioria entra, sempre assim funciona. Naturalmente, vai um ou outro desgarrado aparecer depois. Eu sempre tenho os paraquedistas, né, que é de paraquedas, só para fazer a prova. Ah, tem grupo? Não sabia. Não tem problema não, o link está aqui. Passa o link para ele. Tá? Uma vez criado o grupo, eu posso até compartilhar o link aqui no chat também. Da aula, já fiz isso. Esses dias mesmo eu fiz isso. Era uma turma que veio de um período anterior. Eu já tinha grupo com ela. Só mudei o nome do grupo. E era uma disciplina compartilhada, uma das coisas desse novo sistema. Essa aqui não é. Mas algumas turmas, algumas disciplinas são compartilhadas. De modo que tem aluno de Niterói, tem aluno de Campos, aluno de Friburgo, aluno de Santa Cruz, aluno... Aí depende. Cada turma tem a sua combinação quando é compartilhada. E tinha alunos que eram de fora nesse dia. Aí eu pensei, botei meu número do WhatsApp ali e falei, quem for novo e não tiver nesse grupo, quem não for da Penha, me manda o WhatsApp que eu incluo. Depois eu pensei, não, vou fazer melhor. Abri meu WhatsApp web aqui, peguei o link, botei aqui no chat. Eu só já clicava aqui no chat mesmo e estava já direcionado lá para o grupo. Então, isso é simples de se fazer, não dá, nem dói, né? Como diria o poeta, nem dói, dá trabalho nenhum, a gente faz isso fácil. Deixa eu ver o grupo ali, o que falaram. A Mayara já meio que já tinha até cogitado isso, é isso. Pode fazer um grupo no WhatsApp e me adicionar, pode ser. Isso. E o Marcelo chegou, deu bom dia, valeu, Marcelo. Beleza. Acho que a minha apresentação é isso, né? Eu tenho uma página na internet. Chama-se Arthur Vieira Cursos. Arthur Vieira Cursos. Arthur sem H, tá? Não tem H no meu nome. De todo modo, tem link lá na página também. Nessa página tem uma infinidade, tem alguns cursos, diversos cursos gratuitos para os senhores. Fala, Emanuel, BD. BD eu imagino que seja bom dia. É isso, Emanuel? É a filosofia do Twitter, né? E o S eu imagino que seja assim.
BDS. A prova não pode ser assim não, tá? Mas bom dia, Manuel. Tranquilo. Novos tempos, né? Adaptar. Várias e várias vezes. Mayara, é a filosofia do Jaiminho, né? Eu falo muito do Jaiminho em sala de aula. Eu devo entendê-lo. E ver. Ah, agora fodeu. Ver o quê? O que é ver? BD de bom dia, S de sim, V. Isso é um xingamento? Alguém me ajuda aí, o que é ver? De verdade. Puta que pariu. Verdade. Ver verdade. Caraca! Os professores, né, saibam que essa a Patrick não sabia aí. Vamos todos aprendendo um novo vocabulário, né? Às vezes os professores mandam um print, mas aqui, vocês sabem que o aluno falou isso aqui comigo, vocês sabem o que significa? A gente fica tão... Ai, que maravilha. Esse mundo é uma maravilha. Maravilha. Show. Lá nessa página, Arthur Vieira Curso, tem vários cursos gratuitos lá para vocês. Tem um curso apenas que é pago. Tem um curso apenas que é pago. Só para ver se consegue manter os custos da página, porque tem anos que eu tenho aquilo ali, só gastando dinheiro. Eu até pensei em cancelar aquilo. Falei, não, vou botar um cursinho pago para ver se ajuda. E também é merrequinha, acho que é 50 prata. E o resto é tudo gratuito. E lá vocês vão ver. Tem um curso que chama Teoria Geral do Processo 1. Gratuito. Aí você pode pensar assim, né? O cara mais cauteloso. Pô, mas eu não vou me inscrever porque tem que passar meus dados. Nada. Eu, de propósito, fiz. Só pede e-mail. Você cria uma senha e passa um e-mail. O resto é tudo opcional. Então, bem tranquilo. É uma página que eu fiz para complementar minha sala de aula e para facilitar o estudo. Quem já quiser adiantar, lá tem TGP2, tem Processo Civil 1, Processo Civil 2, Processo Civil 3, Processo Civil 4. Até Constitucional tem de uma época que eu lecionava Constitucional. Mas Constitucional está desatualizado, porque, naturalmente, falta-me tempo. Então tá feita aí a apresentação também dessa plataforma. Eu chamo de plataforma acadêmica, porque a finalidade dela é realmente essa. Tem lá um curso que é coaching acadêmico. E ali é onde eu coloco diversos materiais que me solicitam, que eu leio, que eu acho interessante. Né? Então, é realmente uma plataforma com a finalidade de complementar aqui a sala de aula. Convido os senhores a ir lá, dar uma olhada e ver o que acha. Gostando, não tem nada a perder, vai lá, se inscreve. E pode fazer uso à vontade dos... Tá? Bom, então, acho que agora finalizou de vez. Tá um barulho no fundo. Provavelmente vocês estão ouvindo no fundo aí. É o vizinho que resolveu fazer obra essa semana. Mas tá bem adiantado ali o negócio, acho que uma obra de pequeno porte. Semana que vem já não vai ter. Bom, vamos passar para o próximo tópico, para a próxima parte da disciplina, do encontro, que são considerações, apresentação da metodologia, tá? Algumas coisas para falar aqui nesse ponto. Primeira delas, eu, nos encontros presenciais, de uma época muito longínqua, em que a gente saía para nos encontrar na faculdade. Vocês lembram disso? A gente saía de casa, tem muito tempo, de uma outra época. Eu sempre fazia chamada, controle de presença. Em primeiro lugar, porque a faculdade manda fazer. Em segundo lugar, porque eu acho mesmo que você tem mais chance de aprender estando lá
com o professor do que em casa, dormindo, ou vendo Netflix, ou fazendo seja lá o que for. Então, eu fazia a chamada. Claro, não sou também extremista, né? Uma faltinha ou outra precisou tirar, eu tirava. Era mais para ter o controle de quem vinha e quem não vinha. Nesse sistema que nós estamos usando, tem como puxar um relatório, o próprio sistema te dá ali o histórico de participação e de presença do usuário. Ele puxa, linka diversas informações. E eu reconheço, obviamente, que nós estamos numa situação peculiar, uma situação diferenciada. E eu não serei tão rigoroso com presença. Não vou ficar fazendo chamada. E também não vou puxar esse tal do relatório que eu mencionei para vocês ainda agora para lançar falta no sistema. Não vou ficar no sistema lançando falta. Bom, a não ser que me mandem fazer. Mas ainda está na liberdade de cátedra dos professores e eu vou agir dessa forma. No entanto, para quem precisar de ponto lá no final, era uma das razões que eu sempre fazia chamada lá no cenário presencial ainda. Eu vou aplicar isso aqui. Se você precisar de ponto lá no final, aí eu vou puxar esse histórico, esse relatório, e vou ver a sua participação. As aulas que ficam gravadas, a gente tem como saber quem foi que viu e quem foi que não viu. Então, é possível se extrair a conclusão que o aluno não veio na aula do dia 20 de agosto, mas lá no dia 22 ele assistiu a aula. Então, o importante é buscar o conhecimento, né? Mas se você, né? E eu gosto sempre de fazer essa ressalva. Essa não é uma letra que eu estou mandando para vocês, que estão aqui no primeiro dia, né? O cara que está no primeiro dia, ele é um cara que não vai te dar problema. Estatisticamente, isso se mostra. Mas está gravado. E vocês passam a informação que a gente sempre... O pessoal que é da turma sabe se eventualmente tem o paraquedista ou não. O cara que nunca aparece. Já pode falar, com esse aqui você vai se embananar. Ou pode se embananar. O cara não vem a aula nenhuma. Não se esforça absolutamente nada. Faz uma P2 e uma P3. Fica na média ali com 5 e com muito favor do professor. Às vezes o professor está tentando ajudar ali, dando... Já jogando para cima, 5. E o cara quer um ponto e não fez nada. Às vezes quer 1,5 ponto. Veja, 1 ponto na média. São 2 pontos numa avaliação. É muita coisa. Eu não me permito dar assim, de graça, não. Tem que pagar um chopp, pelo menos, né? Fazer um carinho. E pagar um chopp, fazer um carinho, é estar presente em sala de aula. Tá aqui batalhando com a gente. Então é isso. Né? Vou ser um pouco mais light. Vou ser um pouco mais light, mais tranquilo com a questão de faltas. Não vou ficar lançando falta no sistema para fins de reprovação. Mas a assiduidade, a participação será um critério para, se eventualmente precisares de nota, eu avaliar. Acho que deu para entender, né? De modo que quem passou, pouco importa, pode precisar, se houver necessidade. Eu aconselho que esteja aqui todos os dias, que nós veremos, a matéria é importante, nós veremos informações importantes aqui. Mas eventualmente não der, por problemas mil que pode acontecer, ainda mais nesse momento. Semestre passado eu tinha um aluno muito bom. Muito bom aluno. Para quem é flamenguista e está dormindo, está de cabeça quente, porque o Flamengo não está jogando tão bem, pode ser talvez um motivo para não fazer, sei lá. Mas não, agora você escreveu bastante, hein? Por que você não botou PQF? Para quem é flamenguista, Isso aí.
Emanuel, nada pessoal não, tá? É brincadeira, só porque me chamou atenção essa, essa comunicação aí. Tinha um aluno muito bom no semestre passado que não podia assistir às aulas. Ele me explicou, mandou uma mensagem no WhatsApp. Professor, é o seguinte, eu tenho um idoso em casa que sempre tive cuidador, mas nesse período o cuidador não vem, mesmo se viesse eu não queria que ele não ia deixar ele vir, porque a pessoa o idoso é de risco, situação de grupo de risco, e ele exige atenção o tempo todo, e eu não consigo assistir aula. Eu vou fazer o que para um camarada desse? Né? Liberar ele de falta. Como é que eu vou liberar ele de falta e vou cobrar do outro? Então, até por uma questão de tratar todo mundo igual, eu tenho preferido nesse momento não. No momento, ainda estamos em pandemia, né? Então, não vai ter controle de presença. Está visto aí questão de presença. Um outro tópico muito importante, que eu sempre falo na primeira aula, ainda mais para a turma nova, é sobre a avaliação. Acontece que eu não posso falar sobre a avaliação hoje com vocês, porque ainda não há uma definição da instituição quanto à forma de avaliação. Vou explicar, já tratando de um outro ponto com vocês. Nós estamos passando, na Cândido Mendes, por um processo de reestruturação, reformulação, que eu vejo que é para o bem. Eu estou otimista. É aquela história, dar um passo atrás para dar dois na frente. Eu nem tenho uma visão otimista de tudo. Não sou um lunático. Que eu acho que realmente é o melhor. Além dessa questão de pandemia, isolamento, a Cândida está passando por um processo de recuperação judicial. Os senhores devem saber, isso foi amplamente noticiado. E, nesse contexto geral, acho que a forma mais direta que eu posso dizer é que a Cândida está saindo de uma gestão familiar ou próxima de familiar e ingressando numa gestão empresarial. E isso eu e o mercado vê com bons olhos. Então, isso é uma questão favorável. Só que transformar sistemas, transformar uma instituição centenária, gera algumas instabilidades momentâneas. Como que está acontecendo nesse momento? Um exemplo que eu posso dar para vocês. Ontem eu tinha uma turma para lecionar de noite. E o link não estava aparecendo para mim, lá no AVA. Como tem alunos que não está aparecendo também para alunos. É uma questão decorrente, é uma consequência desse momento que eu estou falando. Porque a Cândido está passando por um processo de unificação. Então, nós temos um setor para tratar disso. Nós temos um sistema único sendo utilizado. O que no semestre passado, talvez vocês que estão aí na turma da Penha não tenham essa percepção, mas eu que sempre atuei em 5 campos diferentes, era muito claro que tinham gestões diferentes. Que é ruim, né? É ruim. Você tem uma mesma instituição, você percebe esse aqui trabalha melhor do que aquele ali, esse campus é melhor do que o outro. Isso é ruim, tem que ser unificado. Naturalmente, você pode ter a questão de preferência, mas pessoal, e não uma questão institucional. Por exemplo, a grade curricular da Cândido era diferente em alguns campos. Faz sentido. Agora está unificando. Então eu vejo com muito bons olhos esse sistema, essa adaptação. Só que isso nos cobra algum preço. Ontem, por exemplo, eu não consegui dar aula. Hoje vim aqui para dar aula para vocês e vi que está disponível o link. Aliás, eu tenho até que fazer aqui uma
que ontem eu fiquei a noite inteira para resolver isso com a coordenadora. Aí eu vi que já criaram aqui o grupo. Daqui a pouco eu entro lá e falo com vocês. Só escrever uma questão aqui para a coordenadora do outro campus. Pronto. Já mandei. Então, assim, é uma questão de confiança. Vocês acabaram de me conhecer, mas eu atuo já na Cândida há muito tempo. Uma outra informação importante, eu fui aluno da Cândida. Vou falar disso já já. Eu sou formado pela Cândida. Então, como eu dizia, procurem ter, dentro do possível, paciência com essa questão de adaptação. A Cândida não é uma faculdade com tradições em EAD, ensino à distância, então é tudo novo para todos nós, em que pese na Cândida ter um setor ou outro que trabalhava com EAD, uma disciplina ou outra que já era EAD, a imensa maioria dos professores não estavam adaptados. Então, tem muito fator que é uma novidade para todos. E o que é novidade, naturalmente, acaba gerando esse ruído. Tinha um problema numa disciplina, eles trabalharam para resolver. Num campo de 1000 turmas, se dá problema em 50 turmas, é porcentualmente muito pouco, mas são 50 problemas para você resolver em uma semana. Eu tinha certeza que ia ser resolvido. Essa outra disciplina foi resolvida, mas uma pena que não foi resolvida a tempo de ter a aula de ontem. Então, você tem que dar essa contornada. Mas ainda assim, o que é importante perceber é que é para o melhor. Porque, falando sobre sistema, que foi o que gerou essa questão sistêmica desse novo sistema, a Cândido toda está usando esse sistema. É um sistema só para a Cândido todo, que é naquele contexto de unificação que eu falei com vocês. No semestre passado era uma loucura, eu usava 3 sistemas diferentes. 3. Zoom, Teamlink, Teams, várias ferramentas de videoconferências distintas. Então, eu vejo, assim como eu vi com bons olhos a recuperação judicial, é cortar na carne, mas a recuperação judicial é uma postura de quem quer continuar mais 100 anos. Porque quem não quer fazer nada, vira uma gama filha da vida. Vai tocando, chega uma hora que acaba. E acabar. A recuperação judicial corta na carne, dá um passo atrás para dar na frente. É aquela parte da transformação de questões pessoais, familiares, para uma postura mais empresarial, uma gestão empresarial. E agora, a unificação no sistema virtual, a unificação da grade curricular, a unificação do horário. Para mim era um inferno. Tinha turma que começava às 6, tinha turma que começava às 6h20, 18h20 da tarde, né? E tinha turma que começava 18h30, 18h30, 6h30. De manhã é a mesma coisa. Tinha um lugar que começava às 7h20, outro lugar que começava às 7h40, outro lugar que começava às 8h. Agora unificou. Então, esse processo de unificação, que é bom, já é uma consequência dessa gestão empresarial decorrente da recuperação judicial. Está tudo no mesmo ambiente. Porque muitas dessas mudanças em cenários acadêmicos você vai percebendo de 6 em 6 meses. Porque você prepara, nesse semestre agora 2020.2, as mudanças de 2021.1. Então, lá em 2021.1, pode ser que tenha outras novidades de adaptação. E a tendência é que, com o passar do tempo, tenha menos, cada vez, de novidades. Nós devemos ter a preocupação com a Cândido Mendes, independentemente da gente estar no primeiro período, no quarto período, como é o de vocês, no nono período, ou até depois de se formar. É preciso que os senhores construam uma mentalidade
construa uma mentalidade construtiva. Então, construa uma mentalidade positiva, vamos assim dizer. E progressiva, melhor. Uma mentalidade progressiva quanto à instituição que vocês atuam. Por que eu digo isso? Tem muitos alunos, muitos não, alguns alunos, que têm a postura assim, olha, eu vou me matricular nessa faculdade, vou fazer aula ali, eu quero que ela se dane. Não é bem assim. Vocês precisam perceber que vocês, mesmo depois de formado, continuam tendo uma relação muito próxima com a universidade que vocês se formaram. Pelo simples fato de que é ali que você tem o seu diploma. Então, eu fui formado na Cândido Mendes, falei para vocês. Hoje em dia sou professor da Cândido Mendes. E eu quero que a Cândido Mendes continue com um bom nome no mercado, com uma boa recepção, não apenas porque eu sou professor daqui. Porque por professor, se for só uma questão assim, de grana, pouco importa onde eu estarei, né? Eu sempre tive propostas de outro lugar para ir, eu sempre escolhi ficar só na Cândido. E já tem até turma demais na Cândido, tá bom, deixa assim. Eu prefiro trabalhar num lugar só. Mas muito mais importante do que isso é o meu diploma. Os senhores vão apresentar um diploma em qualquer relação profissional, acadêmica que os senhores tenham, que vai ter o nome Cândido Mendes. Então isso é importante, por exemplo, quando os senhores forem pensar, quando os senhores forem convocados a fazer o ENAD. Não é para fazer o ENAD de sacanagem, como alguns pensam. O cara pensa que está sacaneando a faculdade. Porque ele teve um problema com o professor aqui, porque ele não teve uma nota boa ali. Sabe aquela que nunca é ele mesmo, é sempre o outro. E aí ele quer... Veja, olha a loucura que chega. Tem gente que vai fazer a prova do ENAD, nem lê as questões, marca uma alternativa lá qualquer, e na primeira oportunidade que tem para ser liberado, vai embora. Ver aquilo ali é uma perda de tempo. Veja, acaba sendo um dia qualquer que você vai ter que se locomover para um certo local e fazer uma avaliação. Por critérios impessoais, são selecionados alguns alunos, sei bem como é que dá, acho que é sorteio, enfim. Tem uma periodicidade em que alguns têm que fazer a prova. O cara fala, o outro não fez, o que eu vou ter que fazer? A faculdade está me perseguindo. Sempre tem essa alucinação. Mas nós temos que perceber que quando a gente atrapalha a faculdade, estamos atrapalhando o nosso diploma. Imagine os senhores, se os senhores forem entregar amanhã ou depois um diploma de uma faculdade que tem nota no ENAD 1, 0, que não pode mais ter curso, que não pode mais lecionar, que vai fechar. Esse diploma perde muito valor. E um dos atrativos da Cândido Mendes é o diploma. Eu sempre fui muito bem recebido com o meu diploma nos lugares que eu apresentei. Porque a Cândido Mendes tem um nome. Não é a faculdade do professor curioso. Não é a faculdade XYZ, que não tem nome no mercado. Tá? Então, essa é uma mensagem que eu gosto de passar. Eu já tenho relação com a Cândido há muito tempo. Eu vejo que está num caminho até melhor. Passando por umas instabilidades momentâneas, reconheço. Semestre passado, quando saiu a informação da recuperação judicial, causa uma certa apreensão. Aí você vai correr atrás, está com a melhor assessoria técnica, está com os melhores profissionais do mercado. Então é alguém que é uma postura de quem quer realmente continuar. Do contrário, seria apenas um faz de conta, seria uma gama filho da vida que em vias de inviabilizar as contas, né? Então, volto a dizer, em que pese eu não ser absolutamente otimista com tudo, não, eu quero sempre olhar a real, essa é a minha percepção desse cenário atual da Cândido Mendes, tá? E aí, dentro desse tópico, eu falei de várias questões, como a questão do sistema, e também, antes falei da avaliação. Então, só para fechar o ponto vimos bem da assiduidade, só para fechar bem o ponto da avaliação. Ainda não tem uma definição da avaliação, porque o departamento lá responsável pelo sistema
a conclusão que se chegou foi a seguinte: não, vamos deixar para resolver agora as questões do sistema, que pode ter problema aqui e ali, estão todos centrados nisso. O pessoal lá do setor responsável por sistema deve ter dias que não dorme direito, estão trabalhando com uma sobrecarga enorme. E aí, logo depois, a gestão acadêmica vai se reunir e vai passar as informações sobre a avaliação. Imagino que tenha sido isso que os professores falaram, que é a informação que nós recebemos nas reuniões. Pode ter um professor outro que não foi para a reunião, mas imagino que a maioria tenha ido. Toda vez, em mais de uma oportunidade, se falou de avaliação. A resposta foi sempre a mesma. Não, vamos resolver primeiro essa questão do sistema. Mais para frente, a gente vai chamar uma reunião com todo mundo de novo e vamos falar da avaliação. Então, eu passo essa informação para vocês. Nós vamos ter informações sobre o critério de avaliação e aí, naquele contexto que eu vinha falando, vai ser um modelo de avaliação, um tipo de avaliação unificado para todos os campos. É uma informação só. E para mim é ótimo. Acho que academicamente é ótimo, é uma instituição só. Para mim, que dou aula em vários... Antes era 5, agora são 6 campos. É muito melhor. Aí, essa turma aqui é da onde? Ah, é de tal campo. E como é que o coordenador lá pediu para fazer? Nessa linha. E aí esse outro aqui é de outro campo. E como é que é? Aí em outra linha. Pô, dá muito mais trabalho. Assim, vai ser tudo de uma vez. Tudo de uma forma. Uma forma que eu não sei, infelizmente, dizer qual é. Mas, o que foi possível já pescar nessas reuniões, diversas reuniões que fizemos, e informação que você acaba recebendo, conhece gente aqui, conhece gente ali, é que tudo nesse semestre vai ser feito por dentro do sistema. Então, a aula não é mais um link que você pega e bota na página. Para assistir a aula tem que ser por dentro do sistema. A avaliação também vai ser por dentro do sistema. Então, vai ser lá no sistema AVA. Essa é uma informação que eu já posso passar para vocês. Não é oficial ainda, pode ser que eu caia do cavalo, mas eu ouvi dizer, inclusive na reunião falaram, essa vai ser a lógica. Agora, isso não quer dizer muita coisa, né? Porque pode ser por dentro do sistema. E você tenha igual foi na P2 para você inserir no seguro trabalho. Pode ser por dentro do sistema. Com vocês tendo um tempo, sei lá, 15 dias. O sistema vai estar aberto do dia 1º ao dia 15 do mês de setembro para que os senhores coloquem lá a avaliação. Pode ser assim, que vai ser bem parecido com como se deu no semestre passado, em geral, né? Ou pode ser dentro do sistema um formulário que vai estar disponível das 8 horas às 10 horas do dia 15 de setembro, para os senhores fazerem a prova. O que se aproximaria mais do encontro presencial, né? Se aproximaria mais. Você recebe uma prova física, num ambiente físico, para fazer a prova e entregar. Aqui você receberia uma prova, um formulário eletrônico, num ambiente eletrônico, para entregar eletronicamente, virtualmente. Mas eu não sei como é que vai ser. Esse segundo sistema é do colégio da minha filha mais velha, por exemplo. É assim, no dia que estava no calendário, logava no sistema do colégio, recebia um formulário, preenchia, entregava, enviar, o professor corrigir. Mas eu não sei realmente como é que vai ser aqui. Bom, sobre o sistema, e assim que eu souber, claro, eu vou avisar vocês, o mais rápido possível. Bom, sobre o sistema, a minha percepção, depois eu pego a de vocês, tá? É um bom sistema. É o melhor dos sistemas que eu trabalhei. Melhor do que todas as opções que eu trabalhei no semestre passado. Porque no semestre passado todos foram pegos de surpresa. E estava naquele processo de reestruturação, mas ainda não estava nessa questão de unificação. Então a opção política da instituição foi: cada coordenador, cada campus, cuida aí como é que vai fazer. Agora, houve uma estruturação para colocar esse sistema. Naturalmente, em qualquer lugar teria problemas. Eu tive problema em todos eles. Todos que eu trabalhei no período passado, teve problema. Nesse caso aqui, tem
tem ocorrido 2 tipos de problemas que eu percebi, já dando aula essa semana inteira. Tem um problema que é um problema de acesso. Eu imagino que vocês de manhã não estão sofrendo com isso, né? Então vai uma pergunta. Ó, segura aí que vai aparecer uma questão para vocês aí. Já para mostrar uma funcionalidade do aplicativo, não sei se alguém já fez com vocês. Ó, deve ter aparecido um pop-up para vocês. Aí, bem na tela. Se não apareceu, do lado do bonequinho tem um G invertido, que é tipo um botão on. Tem um ícone do microfone, tem um ícone da câmera, tem um bonequinho com a mão levantada e tem tipo uma urna, assim, uma enquete do lado. Se não apareceu esse pop-up, clica ali nesse botãozinho e responde aí para mim, por favor. Essa é uma ferramenta boa, lembra que eu falei da presença, da participação? É uma ferramenta boa para que nós... Maiara disse que apareceu lá, beleza. Então só clicar ali, sim ou não. Uma ferramenta boa para que o professor possa perceber quem é que está aqui assistindo a aula. Porque, naturalmente, o cara pode vir aqui, dar logon, sair para ver Ana Maria Braga, depois voltar e dar log off. Evidentemente. Aqui, eu consigo. Tem 3 que não participaram ainda. Então, o Andrei falou, aplicativo X9. Eu consigo puxar um relatório. A Thaís pergunta se eu vi a resposta de cada um. Quem respondeu o que, não. Mas eu consigo ver quantos responderam sim, quantos responderam não. 4 responderam sim, que tiveram problema. 11 responderam não. E 3 não responderam. Então, tem 3 aí que não responderam. Aí vamos supor que amanhã depois não. Daqui a pouquinho eu vou lá e faço a pergunta. Os mesmos 3 não respondem. Que acontece isso, geralmente. Dali o sistema já consegue pegar que a matrícula tal, fez o logon tal, fez logon tal hora, fez o log off tal hora, mas não interagiu com nenhuma das perguntas. Então a gente já pode deduzir daí que não teve participação. Não participou no chat, não participou de nenhuma enquete. Então ele é um aplicativo, ele é um sistema feito para ser uma sala de aula. Nos outros, houve mais uma adaptação, né? São sistemas de videoconferências, de reuniões empresariais que a gente colocou aqui como quebra. Isso aqui é uma sala de aula virtual. Literalmente uma sala de aula virtual pensada para ser um tipo de controle, um tipo de ferramenta útil para a relação de aprendizado, professor-aluno. A Maiara falou, que bom, se perguntar algo e a gente errar, não vai ficar sabendo quem errou. Não cagueta nesse sentido, não é tão X9 assim, não. Até para estimular o camarada a participar, né? Ele fazer um link de interação. Ele dá lá... Eu nunca puxei esse relatório, não sei. Mas o que foi informado é que ele dá uma sinalização de participação. Né? Se aparece um amarelinho, um vermelhinho na matrícula, alguma coisa que indica que o camarada não participou. Então, sobre a questão de problema de acesso. De manhã é bem mais tranquilo do que de noite. De noite, inclusive, os professores estão passando com esse problema. Em várias aulas, a aula de segunda-feira de noite foi um desastre. A aula de terça-feira à noite já melhorou um pouquinho, mas eu tive problemas. A aula de quarta-feira à noite de ontem eu não dei, como falei, que foi um outro tipo de problema. Mas são problemas distintos. Esse problema de acesso... Eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, é achômetro, né? Estou falando de orelhada, de curioso. Me parece que é uma questão fácil de resolver, uma questão de tipo internet contratada. Eles fizeram uma projeção para um acesso X, né? E o acesso está 2x.
Então, vai ter que contratar outro servidor, vai ter que fazer alguma coisa no sentido de ampliar a capacidade de recebê-los, né? É como se tivesse uma projeção para botou uma turma de 80 alunos numa sala que só cabe 60, só cabe 50. Algum erro da secretaria teve. E aí botaram ali. Não deram conta que a turma é maior. E teve uma grande taxa. Quando o cara fez, acontece muito isso. Quando o cara foi distribuir as salas, a turma tinha 45 alunos. E muita gente se matriculou depois. Essa aqui aumentou só, mas tem turma que dobra a quantidade. O cara não percebeu. Então colocou numa turma, numa sala de 50 alunos, uma turma que tem 80. Aí até pensou assim, vai fazer o quê? Vamos adaptar? Não vou nem falar que não perceberam que não ia dar. Vamos adaptar? Não, na primeira aula vem menos gente, vamos deixar assim, depois a gente muda. Para não mexer muita coisa agora na primeira semana, depois a gente muda. E aí apareceram os 80 alunos. Eu acho que é uma coisa nesse sentido, entendeu? Eles não achavam que ia ter tanto acesso nesse momento. E aí, agora já está bem melhor. A aula de terça-feira já foi bem melhor. A aula de segunda-feira, no segundo período, de noite, já foi bem melhor. Então o sistema eles vão, todo dia eles estão atualizando o sistema para robustecer. Né? É esse período de adaptação. Eu prefiro ter um sistema assim, com um problema pontual aqui e ali, do que utilizar 3 sistemas que também dão problema. Já tive reclamação em todos os outros sistemas. E tem um outro tipo de reclamação, que é instrumental, vamos assim dizer. Pessoas que reclamam que não está ouvindo, pessoas que reclamam que estão ouvindo baixo. Aí é uma questão mais de configuração, vamos assim dizer. Eu imagino. Porque aqui no aplicativo eu consigo ver a qualidade do meu som. Em geral, tiveram 2 oportunidades que o aluno reportou isso, eu não estou ouvindo. E eu perguntava, estava todo mundo me ouvindo. Fiz essa enquete, estão me ouvindo todo mundo? Sim, 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 sim. E para uns, para outros, não sai som. Aí é uma questão de configuração que eu não sei. Alguns professores relataram que quando o aluno tentou mudar de provedor, saiu do Google, foi para o Firefox, saiu do Firefox, foi para o da Microsoft qualquer, não é mais Internet Explorer que chama agora, né? É Edge, sei lá. Mudou de provedor, funcionou. Então é uma questão de configuração, isso aí. E também se aprende facilmente com o tempo. Tem aluno que relatou que no celular, no laptop eu não estava conseguindo ouvir, e com o mesmo login e tal, só botou no celular e conseguiu ouvir pelo celular. Então é uma questão realmente de adaptação e de configurações técnicas, que teria também em todos eles. Agora, para parar de falar de problema, para falar de coisa boa, como é que o sistema é melhor. Mostrei uma funcionalidade aí. Valeu, Emanuel. Falou que o som está bom e a fala está sendo bem explicada. Que bom. Nessa aqui não aconteceu nada. Que maravilha. Porcentualmente, as reclamações têm sido muito baixas. É porque quando você trabalha no universo de 1000 alunos, se 50 reclamarem, esses 50 fazem barulhos, porque a insatisfação vai aumentando. É uma questão assim, sempre que vocês ouvirem reclamações de outros, você pensa assim, poxa, que pena que ele está tendo problema. Mas eu estou tendo problema? Não, comigo está funcionando. O meu outro colega está funcionando também está. Então, existem problemas pontuais. Quem trabalha com muita gente, isso é em todo lugar. Se você vai trabalhar lá no meu setor da procuradoria, tem 60 pessoas. Dá problema. Aqui e ali. Ah, o Marcelo está falando que já matriculou lá no curso. Valeu. Fica à vontade, usufrua lá bastante. Só que assim, só uma ressalva que eu faço. Ali é uma questão, é uma boa intenção. Sou tudo eu que faço, eu não tenho assessoria. Eu que vou lá de orelhada e vou tentando fazer. Então não esperem encontrar ali um primor de configuração. Por exemplo, eu que coloquei a minha apresentação lá, o link, a foto de YouTube e tal. Se não gostaram, se achou brega, se achou ruim, é porque eu sou brega mesmo. Eu sou ruim nesse aspecto de informática. Sou apenas um curioso, tá? Mas feita essa ressalva, aproveite lá à vontade.
Tirando esses problemas, então, pontuais, seja do sistema, seja da plataforma aqui virtual, ela tem algumas funcionalidades. Mostrei aqui a questão da enquete. Tem um compartilhamento de slide melhor. Né? Eu já quero logo falar sobre isso. Eu não gosto de utilizar slide. As minhas aulas, elas, no jargão acadêmico, as minhas aulas são cuspe-giz. Por que cuspe-giz? Porque eu fico falando e vou ao quadro escrever quando necessário uma coisa ou outra. Aqui vai ser cuspe teclado. Porque eu coloco no chat ali. Já viram como é que é o chat, né? Meu chat está ativado, os senhores vão falando, eu vou lendo e vamos interagindo ali pelo chat. É uma questão minha. Eu, quando era aluno, eu não gostava de aula em slide. Enquanto professor, o que eu pensei? Eu, aluno, é uma coisa, eu, professor, sou outra. Já tentei dar aula com slide, eu não gosto. Não gosto de ficar preso, não gosto de ficar vendo o negócio ali na tela, e aquilo fica me apurrinhando, me opinando. Eu gosto de separar um tema que eu vou falar aqui. Vou falar com os senhores sobre a apresentação. E vai saindo da cachola. Minha aula nunca é idêntica uma aula da outra. Eu não funciono bem com slide. Então eu não sei dizer se esse aqui é melhor ou pior do que os outros, mas muitos professores têm relatado que é melhor. Funciona melhor o compartilhamento de tela aqui, as funções do slide funcionam melhor do que nas outras plataformas. Eu suponho que sim, por conta daquelas razões que eu já passei para vocês. Aqui foi feito para isso. Tá? Mas nós temos aqui uma função que eu vou utilizar uma hora ou outra, que é o quadro branco. Já devem ter mostrado para vocês o quadro branco. No quadro branco, eu posso vir aqui com o mouse e escrever em cima, os senhores também podem escrever, ou eu posso, aí vai depender da necessidade, utilizar uma mesa digitalizadora. Eu tenho uma mesa digitalizadora e eu posso, na tentativa de deixar melhor, mas é uma tentativa, porque aí a minha letra tem duas coisas, a letra e a adaptação à mesa digitalizadora, porque não é tão fácil escrever aqui não. Posso escrever, por exemplo, ó, a palavra teste, a palavra teoria. Posso fazer aqui um gráfico, uma brincadeira, direito de ação. Aí, tá vendo? Esses mais difícil de fazer um pouquinho. Ó, tem que aprender. Não sai. Jurisdição. Processo. E os senhores podem rabiscar também aí. Então tem essa. É uma boa funcionalidade. Senti muita falta disso no período passado. Tem coisa que você só mostra. Por exemplo, eu quero tratar algo que nós veremos. Falaremos aqui, mas mais no período que vem, mas falaremos aqui. A relação do processo com a jurisdição. Que o processo não é um fim em si mesmo. Não é. O processo é um instrumento da jurisdição. Então há uma relação aqui, ó, entre o processo e a jurisdição. Isso tem coisa que você só consegue fazer realmente com esse recurso do quadro branco. Então, para apresentar para os senhores aí como é que é uma plataforma que realmente foi feita para esse fim. Eu só quero... Eu ontem fui utilizar, eu tenho que lembrar
que eu tenho que marcar aqui e apertar o delete. Tem que marcar e apertar delete. Não, me ajuda a lembrar. Não é para marcar aqui e vir apagar, que apaga tudo, viu? Tem que ir aprendendo. Então tem essa funcionalidade. E tem algumas outras que outros professores vão utilizar, tem divisão em grupo e tal. Volto a dizer, a minha aula é mais simples, procedimentalmente. No nosso encontro presencial, que nós teremos um dia, vocês vão ver que eu chego lá e fico batendo papo com vocês. Não fico sentado, né? Fico andando pela sala e falando sobre o processo. E vou ao quadro, escrevo no quadro. Mas eu não escrevo, não escrevo o quadro inteiro ditado, assim, para vocês copiarem. Eu vou ao quadro meio que fica até um pouco bagunçado. Eu tô andando, tô ali perto, falei um nome que é diferente, eu ali escrevo para vocês. E fico interagindo assim. É como eu vou fazer aqui. Então vai ser esse bate-papo. A partir do próximo encontro, um bate-papo direcionado ao conteúdo programático, à disciplina. E vou ao chat e escrevo quando necessário. Esse é um outro ponto, do ponto de vista procedimental, que é interessante falar, que é o chat. Eu fico com o meu chat aberto. E já devem ter percebido que o que escreve ali eu olho. Quando eu estiver muito preso no raciocínio e eu ver que alguém falou ali, eu às vezes falo, já vou ali no chat ver o que escreveram. Mas no mais das vezes, Emanuel está falando de livros, eu vou tratar de livros já. No mais das vezes, quando escrevem algo ali, eu já leio e já insiro no meu raciocínio. Então, quando tiver aula correndo, deixem o chat dos senhores ativado. Que a nossa forma de comunicação vai ser prioritariamente pelo chat. Como eu acabei de responder ao Emanuel, e estou aqui continuando o raciocínio. Já vou falar de bibliografia já, quando a gente entrar na terceira e última parte, que é informações sobre a disciplina. Então, deixem o chat dos senhores aberto. Naturalmente, pode acontecer, e às vezes realmente acontece, de você não nem saber como exprimir a sua dúvida por escrito. Não tem problema. Você pode colocar, como é que era nos outros sistemas, eu combinava com a turma. Coloca no chat, professor, me dá a palavra, por favor. Professor, eu queria falar uma coisa. Mas como é que você faz isso quando você está na sala de aula? Levanta a mão, né? Tem um bonequinho ali para levantar a mão. Se quiserem fazer o teste, apertar o bonequinho e levantar a mão, eu vou ver. Então, estou aqui dando aula, a Roberta levantou a mão. Roberta, já vou te dar a palavra, só vou terminar aqui o raciocínio e você fala. Quer falar alguma coisa, Roberta? Pode falar. Já baixou a mão. Então, clicou no bonequinho, levantou a mão. Naturalmente, você está ali, às vezes, querendo mexer na votação. Clicou no bonequinho. Clicou sem querer, ele vai ativar ali, você marca de novo e ele abaixa a mão. Enquanto você não abaixar, ele fica para mim ali, mão levantada, fica um pop-up aparecendo na tela. E eu estou vendo que a Roberta queria falar. Se ela não tivesse abaixado, estaria ali. Então, eu vou encaminhando meu raciocínio para eu poder fazer uma pausa. E, Emanuel, que o Emanuel quer falar. Se quiser falar, é só ativar o microfone e falar. Não, ó, baixou. Emanuel levantou a mão de novo. Emanuel está levantando a mão incessantemente. Ele está... Levanta, baixa, levanta, baixa. Pode falar, Emanuel, se quiser. Ó. Se não quer, acho que o Emanuel caiu. Não. Se não quiser falar, é só abaixar a mão. Porque senão fica aparecendo. Marcelo. Fala, Marcelo. Tudo bom? Então, essa tua a configuração aí de visualização de tela que o senhor colocou aí, ela nos dá a oportunidade de colocar o zoom, ampliar, né? Diminuir ali a visualização de tela. E os outros professores, às vezes, não colocam esse tipo de configuração. A gente fica mais longe. Qual é, só para eu saber aqui, porque se tiver aula com algum professor desse, eu peço ele para ativar esse tipo de visualização que o senhor colocou. Está dizendo para o professor ficar a tela dele inteira, né? Isso, porque o senhor coloca aí, o senhor quem libera, eu acredito, porque a gente, quando está longínquo assim, não tem como. Mas, por exemplo, eu consigo visualizar o senhor
um quadradinho lá embaixo e a tela aqui que eu consigo aumentar, ampliar e diminuir a visualização. Essa tela que eu tô... Porque se não fizer isso aqui, fica aparecendo um montão de quadradinhos, né? Desse jeito fica... Aí aparece todos os alunos. Assim, eu faço isso que eu penso sempre no que eu acharia melhor. Eu prefiro ver Isso é bem melhor. o cara que está falando comigo, né? Eu vejo. Isso. Então, para te responder é o seguinte, nós temos aqui a opção de compartilhar, uma ferramentazinha, um íconezinho, que é compartilhar. Né? Tá. Compartilhar o quadro, por exemplo, como eu fiz. Compartilhar a votação também, como eu fiz, ok? Dentro desse compartilhar, tem lá escrito compartilhar câmera. Tá, tudo bem, porque aí eu peço ao professor para clicar nisso daí, porque talvez ele não saiba. Pode ser que ele não saiba. Ontem mesmo, num grupo de professores, falaram isso e eu falei, galera, lá em compartilhar a câmera, ensinei pra galera como é que faz. Tá? Bola, obrigado. Valeu. Nada, beleza. Só tem uma questão que pode ter a questão aí é de preferência do professor. Se ele não quiser ficar se vendo aí, não tem muito o que fazer. Mas eu imagino que não, eu imagino que todos vão gostar, tá? Emanuel, você continua com a mão levantada, posso abaixar aqui? Então isso que eu ia falar. Eu tenho a opção, ele abaixou, agora ele abaixou, falei, ele abaixou. Mas às vezes a pessoa ativa e cai. Então eu indagaria. Quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou lá e abaixo a mão. A Thaís está dizendo que ele está fazendo teste. Ele mesmo colocou ali em cima que ele está fazendo teste. Então tá vendo como é que funciona bem a questão ali do chat? E assim a aula fica mais dinâmica. Mas eu quero que os senhores entendam uma coisa muito na boa, assim. Não tem restrição de palavra nenhuma, como fez ainda agora o Marcelo. Só a minha preocupação é só o seguinte: os microfones não podem ficar todos abertos ao mesmo tempo. Isso nós já aprendemos no período passado, né? Então a regra é o expositor com o microfone aberto, o meu fica aberto o tempo todo, e os senhores com o microfone fechado. Mas a palavra vai ser igual vocês ficam com a boca fechada em sala de aula. A grande maioria, né? É a regra. Fica com a boca fechada em sala de aula. Mesma coisa que deixa o microfone fechado. Mas quer tirar alguma dúvida? Só levantar a mão e falar. Só colocar no chat, professor, tem uma dúvida que só falando. Eu paro meu raciocínio aqui. Quando o professor está em sala de aula falando, não é de bom tom também você atravessar uma pergunta, mas no meio da fala do professor, né? Claro que uma interação, tal, é natural. Agora, é uma falta de educação, uma pessoa está falando e outro cortar e sair falando em cima. Isso não acontece também em sala de aula. Então é só a gente se adaptar aqui. Aqui tem duas formas de pedir a palavra. Pelo chat ou levantando a mão. É isso. Tá? Bom, agora já encaminhando para o final, para a última parte, que é a apresentação da disciplina. Mas antes disso, uma mensagem que eu gosto sempre de passar, especialmente para quem eu estou conhecendo agora, que é o nosso caso. Às vezes eu até reforço isso e recordo mais para frente, quando a turma... Os senhores pode ser que os senhores fiquem comigo, TGP1, TGP2, processo civil 1, 2, 3, 4. Então, a minha disciplina é longa, eu tenho 6 cadeiras. Às vezes acontece da gente ficar as 6 cadeiras juntas. São 3 anos. Pô, é bastante tempo, né? Um namoro de 3 anos. Então eu sempre digo assim, eu sou igual remédio ruim. Goste ou não goste, tem que tomar. E, assim, além de ser essa relação com o professor, é com a disciplina também. Processo é igual remédio ruim, igual vacina. Gosta ou não gosta, tem que tomar. Não tem como fugir. E os senhores já vão entender logo, logo. E o processo ele assume uma função ainda mais importante no cenário atual. Então ele é ainda mais importante. Mas os senhores vão entender isso logo, logo. Eu quero, antes de entrar na disciplina, passar uma mensagem final que é do fundo do meu coração. Nem todos captam, nem todos acham que é verdadeiro, nem todos percebem a importância, porque os senhores são, na imensa maioria, imaturos. Não estou dizendo maturidade enquanto pessoa. Às vezes, são imaturos também enquanto pessoas, porque são jovens. Mas os senhores são imaturos academicamente. Os
senhores estão cursando. Às vezes, a pessoa já está na segunda, terceira faculdade. Não, esse é uma exceção. Então, esse consegue perceber bem a importância das coisas. Mas a maioria, a imensa maioria, são imaturos academicamente. E alguns imaturos também enquanto pessoa. Que é natural, é do jogo. Então, eu espero que os senhores percebam 2 pontos que eu vou passar. Eu volto a dizer, por hora, é uma questão de fé. Se os senhores não me conhecem, eu vou aqui passar uma letra para vocês, vocês vão acreditar se quiser, ou se tiver fé. Andar com fé eu não costumo falhar. Seguinte, eu acredito, eu tenho me sentido cada vez mais bobão com esse sentimento que eu tenho. Mas eu prefiro acreditar no potencial de transformação que o direito tem, mas não apenas o direito, especialmente a pedagogia, a educação. Eu digo isso com muita tranquilidade, até por uma questão pessoal minha. Eu fui criado numa área, não chega a ser carente, mas uma área conflagrada aí do Rio de Janeiro. Eu fui criado no Meier, próximo de muitos dos senhores aí. Tive uma realidade, provavelmente, muito parecida com muitos dos senhores aí. Perdi amigos da minha idade, foram criados comigo, nas condições muito semelhantes. Perdi amigos para drogas, perdi amigo para polícia. Não estou nem dizendo que foi erro policial, não, mas perdi pro tráfico, assim. A pessoa acabou morta por conta que estava do lado errado, estava no tráfico. Enquanto que eu tive outros amigos que tiveram uma sorte um pouco melhor, mais por conta do futebol. Tem alguns amigos que viraram jogadores de futebol. O porte atual não indica nada parecido com a minha atuação em campo, a não ser que eu me vestisse de branco com umas listras pretas e eu fosse a própria bola. A situação não está fácil. Mas eu jogava, batia uma bolinha aqui. Mas eu, naquela época, eu fiz uma opção. Fiz uma opção pelos livros, pela educação. Estudei na faculdade que os senhores estão agora, na Cândido Mendes. Então tive a mesma condição de acesso dos senhores. Mas eu era incansavelmente, eu não me furtava na aquisição de conhecimento. Então eu lia muito, eu procurava fazer o melhor possível dentro da minha realidade. Acabou dando certo para mim, eu passei num concurso razoável, tenho ali a estabilidade financeira e emocional e segurança. Nesse momento, as pessoas que eu conheço, que o pessoal está zoando ali o time, as pessoas que eu conheço que têm relação só no âmbito privado, a tensão é enorme, eu imagino. Então, quem me deu isso, não é que eu estou falando do livro, minha relação com a educação. Quem me deu essa realidade, uma segurança melhor para mim e para minha família, foram os livros. Então, é possível mudar a Procuradoria do Município, Marcelo, PGM, Procuradoria Geral do Município. Terminei meu doutorado, então tem essa relação com a academia muito por conta da leitura. Então, a mensagem que eu gosto de passar para vocês é no sentido de que é possível vencer. O vencer, que eu digo, é uma questão muito pessoal, mas é possível ter uma construção acadêmica e intelectual da nossa realidade, da onde a gente vem. Porque eu gosto de me inserir, e é a mais absoluta verdade, no contexto dos senhores. Então, fui aluno da Penha, provavelmente vivenciei as dificuldades que muitos dos senhores têm, cada um tem o seu drama, a sua realidade, mas o livro salva. O livro
o estudo. Não é uma solução tão rápida quanto a droga. O comércio de droga, como eu já falei que eu tive alunos, né, eu tive colegas que perdi por conta disso. Mas é uma solução que uma hora vem. Coisas que eu falo para minha filha, para as minhas filhas. O que você lê, ninguém tira de você. Talvez é um dos únicos tipos de aquisição que você faz que ninguém te toma. Questões afetivas, sentimentais, o ladrão não te toma. Seu patrimônio, você pode vir a perder. Para terceiros ou para você mesmo, se você se afundar em dívida. Né? Você pode fazer besteira financeira. Mas ninguém vai te tomar o livro que você leu. As sensações e o seu cérebro trabalhando, isso ninguém toma. Isso é uma relação muito pessoal. Então, eu costumo dizer, quando eu estou injuriado, assim, quando minha mulher me injuria, ou quando eu brigo, questão matrimonial, normal, vou ali para o meu escritório com meus livros, não me sacaneiam. Porque eu com meus livros eu não tenho problema, eu venho aqui e fico no meu mundinho. Então eu queria passar essa letra, essa real para vocês. Aí cada um recebe de um jeito, né? Mas eu acho que eu fiz minha parte. Um dos papéis do mestre, de quem se propõe a ensinar, é justamente mostrar que é possível. Tá? Nunca se desvirtuem do caminho da leitura. Estabeleçam a relação com os seus livros, com a sua leitura. Cada um tem a sua relação, mas que ela seja contínua. Se você ler 10 páginas por dia, já são 10 páginas que em uma semana são 100, quase 100, um capítulo. Né? Rapidamente, num mês você lê um livro. Pelo menos um livrinho por mês, um livro padrãozinho de 300 páginas você leu. Não, você consegue ler mais, você tem mais tempo, porque tem gente que trabalha em 2, 3 lugares, não. Mas se você estabelecer uma rotina de, ao invés de ficar na rede social antes de dormir, botar uma luminária e ler, você vai conseguir estabelecer um número de páginas que você vai conseguir ler. E como eu disse, ninguém tira aquilo. Então nem que você leia uma página por dia, se estabeleça essa meta. Vou ler uma página por dia. Pelo menos uma página eu vou ler. Se você fizer isso todo dia, você vai ver como é que aquilo vai se tornar algo no seu cotidiano e você vai logo querer ler 10. E logo você vai conseguir ler mais. Tá? Bom, então tá dito aí. Fiz minha parte. Quem não gostou não é por mal, é só um dever funcional e moral que eu acho que eu tenho. Né? Eu acho que eu tenho o dever moral de retribuir o que a educação me deu. É o principal motivo que eu dou aula. Tá? E o que eu mais gosto de fazer é dar aula. Das minhas relações profissionais todas, como advogado, na procuradoria, o que eu mais gosto de fazer é dar aula. Bom, última parte da disciplina. Estamos encaminhando agora para o final. E daqui para frente vai ser assim, né? Porque não vai ter mais esse reme-reme, esse bate-papo inicial do primeiro encontro. Agora vai ser tudo sobre a disciplina. Só que aqui, nesse primeiro encontro, e aí, o momento em que o vizinho resolveu que é legal a máquina furadeira. Vou aqui enrolando um pouquinho enquanto ele para lá. Nesse momento inicial, nós não vamos tratar de um ponto específico da matéria, não vamos analisar um tópico especificadamente. Vai ser pelo contrário. Nós vamos fazer aqui, a minha proposta, como é de apresentação da disciplina, a minha proposta é fazer uma visão geral, uma visão panorâmica da nossa disciplina, que é a teoria geral do processo. Aqui na Cândido Mendes, se faz uma divisão em TGP1 e TGP2, o que é muito bom. Tem muitos lugares, tem algumas instituições de ensino, até renomada, que... o Leonardo está falando que está aí desde o início. Algumas instituições de ensino em que
a teoria geral do processo é passada em um período só, aliás, essa é a imensa maioria. E tem outras que TGP é tipo uma eletiva, assim, uma matéria que é dada com menor importância. E, o que é um ledo engano, um tremendo de um engano. Como eu disse para vocês, o fenômeno social, processo é um fenômeno social, algo que se manifesta na sociedade. Ele vem assumindo cada vez mais importância para o mundo do direito. Muito resumidamente, nós falaremos melhor sobre isso depois, porque o direito ele se concretiza, ele toma forma, na maioria dos casos, por meio de um processo, por uma decisão judicial. Eu vou passar para vocês um dos tópicos da disciplina, é o que eu chamo de jurisdição contemporânea. O modo como se exerce jurisdição. E jurisdição, que vocês não sabem, é a função do Estado de decidir. Então, quando o juiz julga, ele está exercendo jurisdição. Quando o legislador faz uma lei, ele não legislou, pois legislar é uma atividade que se desenvolve. Atividade legislativa. E julgar também é uma atividade que o Estado desenvolve. É a atividade jurisdicional. Não é atividade julgadora. Porque ele exerce uma função que se chama jurisdição. Então, ele exerce a função jurisdicional. O que nós vamos aqui, nesse momento, estudar é justamente... Vamos começar vendo o que é o processo, né? O que é o direito processual, na verdade. Vamos definir a ciência, o direito processual. Depois vamos passar a entender qual é a importância da jurisdição hoje em dia. Então, em TGP1, aqui na Cândido Mendes, nós dividimos a teoria geral do processo em duas partes. E na primeira parte, nós tratamos da jurisdição e do direito de ação. E na segunda parte, nós tratamos do processo. Eu fiz ainda há pouco para vocês, vou fazer aqui de novo, muito rapidamente, uma estrutura gráfica. Vejam aí. Ó, nós temos aqui um início e um fim. O momento inicial no processo é o direito de ação. O momento final é a jurisdição. E o que liga um ao outro é o processo. Então vejam, nós veremos aqui em TGP1 o direito de ação e a jurisdição. Como que começa, como que termina. E em TGP2 nós falaremos sobre o processo. Então assim, ó, TGP1. Vamos falar do direito de ação e vamos falar da jurisdição. E em TGP2, nós vamos tratar do processo. Processo que é esse íter aqui procedimental. É esse elo que liga um ao outro, é o caminho. Isso aqui é o processo. Então, veja, o processo ele vai desde o início até o final. Tudo é processo. Então, é um tópico só para TGP 2. Está gravado, depois os senhores vão ter acesso a essa informação aí. Vamos voltar para cá. Então, nós vamos definir o que é o direito processual. Vamos depois passar para a jurisdição e vamos logo entender por que começa com a jurisdição. Prevalece em sede doutrinária o entendimento de que
o direito processual, ele visa a regulamentar o modo como se exerce jurisdição. E isso faz todo sentido, porque nós estamos aqui a estudar uma das formas pela qual o Estado exerce poder. Quando o juiz julga, ele está exercendo um poder do Estado. O juiz é um agente do Estado. O juiz de lato sensu, né? Juiz, desembargador, ministro. Ele é um agente do Estado, um representante do Estado, nessa atividade de exercer jurisdição, de julgar. E o Estado, ele foi criado, os senhores devem ter tido aula de TGE do Estado, TGE, já. O Estado foi criado para conter abusividades que se pode desenvolver em sede social. Então, o Estado ele é dotado de um império, de um imperativo, de uma força, de um poder. E quando se exerce jurisdição, se utiliza dessa força. Quando o juiz julga, ele não pede para que o réu, por favor, cumpra. Ele manda o réu cumprir. E se o réu não cumprir, há medidas agressivas em seu patrimônio. Nós percorreremos tudo isso aqui. Veremos as características da jurisdição. Veremos os princípios constitucionais que exercem influência no processo, ou os princípios processuais, que os princípios têm ordem constitucional, nós falaremos sobre isso. Veremos como é que é a jurisdição na matriz contemporânea do direito. E, ao final, nós falaremos sobre o direito de ação. Lembra que estava no quadro branco para vocês? Ação, processo e jurisdição. A câmera fica espelhada, né? Mas ação, processo e jurisdição. Ação é esse poder de dar início a um processo para que, ao final, em regra, nós tenhamos o exercício da jurisdição. Eu coloquei ele no quadro para vocês. Mas nós vamos aprofundar. Aqui é só um resumão. Por exemplo, o direito de ação, ele não é exercido apenas no momento inicial. Na aula sobre direito de ação, nós vamos falar sobre isso. Mas como estamos vendo aqui um apanhado geral, essa aula de direito de ação deve ser ali as 2 últimas aulas. Então vai ficar bastante tempo falando de jurisdição e o finalzinho sobre direito de ação. O direito de ação ele não se esgota no início do processo. É porque ele é muito bem representado ali. Mas, por exemplo, quando os senhores forem estudar um fenômeno chamado recurso, lá em Processo Civil 3, falta, lá em Processo Civil 3. Mas eu gosto muito de trabalhar essas ideias que os senhores verão ainda, e lá em Processo Civil 3, eu falo de TGP, e uma outra consideração que eu acabei me furtando de fazer, e faço agora, é a importância de TGP. Os institutos de teoria geral do processo que a gente vê aqui, vocês, por aquela imaturidade, que é normal ter imaturidade acadêmica, acham que é matéria de menor importância. Matéria que tem nome de teoria não presta. Teoria geral do processo, eu vou deixar para estudar mesmo, para ler doutrina, para fazer o certo mesmo, só ir lá em processo civil, processo penal, não. TGP é essencial. A maioria dos problemas que se dão na prática, no processo, é de TGP. Pessoa que não entende TGP. Então é muito importante saber isso aqui. Muito mesmo. Espero que vocês não se cobrem lá no 9º período, quando eu ficar falando de conceitos de TGP, está voando. TGP é uma matéria que você tem que ter azeitada, assim, de tipo de direito constitucional. Tem que saber e tem que saber bem, para que você tenha facilidade para compreender lá na frente. Então eu disse que o direito de ação, ele se manifesta lá no começo, mas ele não é apenas ali que ele se manifesta. Quando você interpõe um recurso, então imagine aqui uma situação, eu sei que os senhores não têm um conhecimento técnico, mas é possível de compreender até pelo conhecimento usual que os senhores têm. Deu-se início a um processo. No início do processo, nós vimos lá direito de ação. O processo percorreu, audiência aqui, audiência lá, no final o juiz julgou por sentença. Sentença, exercício de jurisdição, quando o juiz julga, né? Ok. Se você perdeu e nada fizer, acabou o processo. Vai ocorrer um fenômeno chamado trânsito em julgado. Não se preocupem
com nomes nesse momento. Tudo isso os senhores voltarão a ver no momento próprio. Então o senhor recebeu uma sentença, foi condenado e nada fez. Ocorre um fenômeno chamado trânsito em julgado, que dá ensejo a coisa julgada, que nós estudaremos aqui. Significa dizer que aquela decisão é imutável. Acabou? Não pode mais mexer. Ninguém pode mexer. Porque transitou em julgado. Outra situação, você recebeu uma sentença, perdeu. Perdeu, mas você não quer deixar aquele tal daquele trânsito em julgado acontecer. Você não quer deixar a coisa julgada se manifestar. Você não quer tornar imutável a decisão. Muito pelo contrário, você quer modificar a decisão. O que você faz? Interpõe um recurso. Veja, o recurso é direito de ação. Porque se você não faz nada, acabou. Se você interpõe um recurso, continua. Então, o processo subir para o tribunal depende da interposição de um recurso seu. Isto é uma decorrência do direito de ação. Então, aquilo que eu mostrei para vocês é uma redução. Você vê o direito de ação ali no começo, você vê a jurisdição no final. Mas não quer dizer que o direito de ação é só no começo. Acabei de demonstrar que o recurso é uma decorrência do direito de ação. E nós estudaremos aqui. Aqui que eu digo, nesses 3 anos que vamos ter contato. E também a jurisdição, ela não se dá apenas no final. Jurisdição é o ato, é a atividade de julgar. Os senhores verão um fenômeno chamado tutela antecipada, tutela provisória, liminar, deve ter ouvido falar em liminar. Então, quando o juiz profere a ação começou hoje, o juiz pode decidir amanhã? Pode decidir hoje mesmo até, se for o caso de aplicação de um instituto processual que é próprio para isso, a tutela provisória. Existe um tipo de tutela provisória que é a tutela, quando eu falo tutela, é uma redução de tutela jurisdicional, né? Estou falando de jurisdição, estou falando de tutela, são sinônimos, tá? Tutela provisória tem um tipo que é a tutela provisória da urgência. Então, uma decisão que você pede por conta da urgência. Você imagina que você está, sempre dou esse exemplo, imagina que chegou no seu consultório, chegou no seu escritório, eu vou falar de médico, chegou no seu escritório um paciente, um cliente, chegou no seu escritório um cliente, dizendo que o pai dele está no hospital, acabou de ser baleado, está jorrando sangue, está no hospital particular, está com a carteirinha do plano e estão recusando internar ele. E o médico, lá do consultório, por isso que eu fiz confusão lá, o médico deu um laudo dizendo que tem que internar agora. Tem que fazer a cirurgia, que ele tem 6 horas de vida. Que com o sangue que está jorrando, ele vai morrer. Se não fizer nada, vai morrer. Não dá tempo de transferir e o hospital não quer internar. Imagina a situação. O que você pode fazer? Você pode ir lá, isso é de madrugada. Você vai no plantão judiciário, pouco importa a hora. O judiciário funciona o tempo todo, é ininterrupto. Você vai lá e pede uma tutela. Excelência, você que está aqui, ó, tem que decidir agora. Não dá para esperar. Quer ser juiz? Tem dessas. Vai ter um momento que você vai estar lá no plantão, vai ter que decidir que aparecer a hora. E o juiz começou agora. Excelência, acabei de comer. Acabou o processo. Já te dou a palavra, Marcelo. Excelência, acabei de distribuir a ação aqui. Ó. Tem que julgar, porque se for para esperar, não tem como. Ele pode decidir? Pode decidir. Mas se não for que a jurisdição é só no final, a jurisdição é no final de uma maneira idealizada, vamos assim dizer. Porque ela é uma visão geral. Não impede da jurisdição ser prestada anteriormente, se for o caso do processo. Diga lá, Marcelo. Eu presto algum serviço no escritório de um amigo, e aí, às vezes, a gente ouve isso mesmo, né? Tutela antecipada, essas coisas todas que... Ah, legal. Eu já tinha questionado a ele o que seria isso. Aí o senhor está falando aí. Por que é tutela antecipada? Volta naquele quadro lá. E eu não posso voltar porque quando eu saio, apaga, tá? A jurisdição, ela é prestada em regra ao final. Quando você quer que ela seja prestada no começo, você tem que antecipar ela, entendeu? Por isso que é uma tutela. Quando se fala em tutela, é sinônimo de jurisdição. É porque a expressão completa é tutela jurisdicional. Então, ou você fala tutela jurisdicional, ou você fala jurisdição, ou você fala só tutela, dá no mesmo. Tutela antecipada é a tutela jurisdicional prestada antecipadamente. Mas para não ficar falando isso o tempo todo, a gente aliás, a ciência, tem uma obra de um professor alemão que
que que ele trata disso, faz todo sentido. Toda ciência trabalha com redução. O que é redução? É isso, falar tutela. Falar tutela querendo dizer tutela jurisdicional. Tutela antecipada, querendo dizer tutela jurisdicional prestada em caráter antecipado. Então é isso, para que a gente possa escrever livros, para que a gente possa escrever códigos, são reduções. Se a gente for o tempo todo... Por isso que o código faz remissão ao artigo tal. São reduções de conceitos. Tá? Tutela é uma redução de um conceito maior. Tutela jurisdicional. Como jurisdição também. Porque tutela tem o sentido de proteção. Né? Quando você vai tutelar alguém, o que é o conselho tutelar? Né? É o sentido de proteção, de guarida. Tutela jurisdicional é isso, uma proteção jurisdicional. Para quem tem direito, para quem tem razão. Tá? Então é isso que nós vamos ver aqui nesse semestre. Não tem nada de matéria dada hoje aqui. É uma visão, um panorama geral que nós vamos voltar a ver. Vimos de modo panorâmico, vimos o todo. Agora vamos especificar. Próxima aula, então, conceito de direito processual. Depois, no conceito de direito processual, vamos fazer um link com a jurisdição. Então, na jurisdição, vamos ficar ali, vamos passar da P1 vendo jurisdição, tudo sobre jurisdição, que na verdade tudo gira em torno da jurisdição. Lá no teste do quadro branco que eu fiz com os senhores ainda há pouco, eu pude mencionar que o processo não é um fim em si mesmo. O processo existe para o exercício da jurisdição. É uma tese que vamos ver aqui, que é a chamada instrumentalidade do processo. O processo é um instrumento para o exercício da jurisdição. Tá certo? Então, só para poder encerrar aqui, utilizamos quase que o horário inteiro da disciplina, falar da bibliografia, que o colega tinha mais cedo perguntado. Olha, são inúmeros livros, a doutrina é muito farta e boa de processo civil. Uma das dificuldades do meu livro, e eu falei com os senhores que eu reescrevi meu livro, porque tem muito livro no mercado, a editora fica por mais um de processo civil. Então esse é um debate que eu estou tendo com eles nesse momento, entendeu? Tem muitas opções. O que eu costumo indicar, eu sempre indico esses 2 livros, além do meu, quando tem disponível, naturalmente. Mas eu sempre indico esses 2 livros e vou explicar o porquê que eu indico. O primeiro livro que eu indico é do professor chamado Fred Didier. Para quem nunca ouviu, é assim que escreve, ó. Fred Didier. Didier. Tem que ter maturidade para não ficar com essa música na cabeça quando escuta falar do Didier. Fred Didier é o Didier. As pessoas só falam Didier. E aí você tem que ter maturidade para não ficar com Didier na cabeça do grupo Raça, não? Fred Didier Júnior. Ele tem uma coleção que são 6 volumes. Eu, olhando para cá, eu tinha visto. Agora, olhando assim de frente, não estou vendo. Tinha visto olhando para a tela aí, eu vi ele. Olhando para cá, eu não vi. Eu, hein? Deus o livre. Enfim. A obra do Fred são 6 volumes. O que você vai utilizar nesse semestre aqui, e até no próximo semestre também, são 2. O primeiro volume. TGP1 e TGP2 estão no primeiro volume dele. Então, Fred Didier Júnior, Curso de Direito Processual Civil, volume 1. Fred Didier Júnior, Curso de Direito Processual Civil, volume 1. 1 de 6. É o primeiro volume. Serve para TGP1, TGP2 e Processo Civil 1. Em grande parte. O volume 1 dele é importante, é bom consultar. A obra do Fred Didier é extensa. Cada volume do curso do Fred é o tamanho do livro que eu vou indicar depois para vocês. Então ele trata de forma bastante extensa dos institutos e é uma ótima consulta. O Fred Didier ele atuou, ele foi o assessor, na verdade ele foi o assessor jurídico, né? O relator do Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados. Então, tinha lá um deputado que era responsável pelo andamento do
do projeto do código, e ele que atuou do lado desse cara, ele foi o assessor jurídico. Então ele sabe muito das nuances do código, das discussões que se travou. Ele só tem um porém, que alguns relatam que é uma dificuldade na leitura dele, da obra dele, por conta de questão redacional, do linguajar. Eu não tenho, eu não se manifesta em mim isso, mas alguns alunos, é até comum, falar, pô, professor, dá para ver que o conteúdo é bom, mas eu não gostei muito da leitura, e não tem muito o que fazer. E, né, aconselho que deem sempre, vá na livraria, vê sempre as primeiras páginas para ver. Pega um capítulo aleatório e lê 1, 2, 3, 5, 10 páginas, para ver se vai fluir a leitura. Um outro autor é o Alexandre Freitas Câmara. Alexandre Freitas Câmara. Ele é desembargador aqui no TJRJ. E aqui a lógica se inverte. Então vamos lá. Deixa eu passar tudo completo. Alexandre Freitas Câmara. O nome do livro é O Novo Processo Civil Brasileiro. Alexandre Freitas Câmara, autor. Livro O Novo Processo Civil Brasileiro. Editora Atlas. Gen Atlas, editora Atlas. A obra do Câmara, ela é menos extensa. A proposta dele é diferente. A obra dele não tem referência bibliográfica, não tem referência jurisprudencial, não tem nenhuma nota de rodapé. É ele falando, como se fosse ele. Tem a impressão que ele foi escrevendo pensamento. Foi falando, foi escrevendo. Não faz remissão a ninguém, é uma proposta. Então ela é mais curta. Ele não aborda os institutos tão aprofundadamente quanto o Didier. Isso aqui veio do direito alemão, que passou, evoluiu nesse sentido e chegou agora. O Câmara não tem essa preocupação. Ela é uma obra mais direta. Papum, isso é isso. O que para vocês pode ter grande serventia. Acho que para uma primeira leitura de processo civil, e essa me parece ser a proposta dele, está em ótimas mãos. E a leitura dele é maravilhosa. Eu não conheço ninguém que fale uma vírgula que seja do modo de escrever do Câmara. Se eu tenho alunos, eu reconheço que a obra do Fred é muito maior, mais extensa. A obra do Câmara é mais curta. Alguns alunos reportam uma certa dificuldade na leitura do Fred, a do Câmara não. Muito pelo contrário, a do Câmara é aquele leitor, aquele autor, que quando você vê, você já leu 50 páginas e nem doeu, nem percebeu. A leitura dele é muito agradável. A percepção que eu tenho e é o retorno que eu tenho também de modo geral. Eu, sinceramente, acho assim, a obra do Câmara não é o suficiente para o mundo dos senhores na atuação lá na frente. Mas como os senhores não vão conseguir ter um livro só, não tem como, eu aconselho, nesse momento, alunos de TGP1, eu sempre aconselho começar pelo Câmara. Façam isso. Sugestão minha, né? Começa pelo Câmara, a leitura é agradável, é mais objetivo. Aí depois precisa aprofundar, tá no escritório, aí vai ter que talvez consultar outras coisas. Mas a do Câmara é um ótimo referencial inicial, tá? Quando sair o meu livro, eu aviso e vocês dão uma moral também para mim aqui. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui. Até porque nós temos que ficar por aqui, né? Faltam 5 minutos só de aula. Já está dando aí o horário. Espero que tenham gostado, tá? Espero que nós tenhamos um semestre bem agradável, bem produtivo. Eu sei que vai ser assim. E dizer que os senhores podem contar comigo. A gente vai se falando aí pelo WhatsApp até o próximo encontro nosso, que é na próxima quinta-feira de manhã. Beleza? Galera, então, vai estar gravado para vocês esse encontro aí depois. Ih, meu pai do céu. Rapaz, lá vem o Emanuel. O que é V.O? Porque V é verdade. Né? O que é V.O? Verdade, otário? Verdade. O que pode ser, ó? Verdade ululante. É isso? Mas V não é verdade? Me ensina, Emanuel. Você está me alfabetizando.
Ainda há pouco você falou que V é verdade. Agora V é valeu? Valeu não é VLW? Ó, essas coisas eu tenho dificuldade. Sério que eu não entendo. Depois você tem que me explicar. Então, uma das funções do grupo do WhatsApp vai ser um glossário. Para eu conseguir entender. Valeu? Pessoal, um abraço aí. Abraço não. A. Pessoal, A. A de abraço, T de tchau. AT. AT.